Oi, gente, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Hoje a nossa aula é de ciências e o nosso assunto será sobre fotossíntese. Observe essa imagem. Nós temos uma planta, uma árvore, nós temos o gás carbônico, que é o CO2, a energia solar e nós temos o oxigênio e a água e sais minerais. Então, como ocorre a fotossíntese? O que é a fotossíntese? Ao contrário dos animais, as plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Para isso, elas precisam de quê? Elas precisam de água, de ar e luz do sol. A água, ela é retirada do solo pelas raízes. Tá vendo a setinha azul? Então, a planta está fixada no solo, então a água é retirada do solo através das raízes. Além de participar da produção do alimento, a água é usada para levar substâncias de uma parte da planta para outra. Entre essas substâncias estão os sais minerais, que também são retirados do solo e necessários para a sobrevivência da planta. O solo é onde a maioria das plantas está fixada. Também tem plantas que vivem em água, de rios e de mares, como te explicou da outra vez. O ar, ele é formado de vários gases. Entre eles tem o oxigênio, que é o O2, tem a setinha verde, e o gás carbônico, que é o que está na setinha vermelha, que é o CO2. Por meio das folhas, a planta ela retira gás carbônico do ar para fabricar o próprio alimento, que é um tipo de açúcar que a gente chama de glicose. Aí é nesse processo que é chamado de fotossíntese, ou seja, é quando a planta produz o seu próprio alimento. E é produzido também o gás oxigênio, que é liberado para o ar. Então, por isso que nos lugares onde tem muitas plantas, muitos vegetais, o ar é mais puro. Na respiração da planta, ocorre o contrário do que ocorre na fotossíntese. Ela retira o gás oxigênio e elimina o gás carbônico que é liberado para o ar. Muito bem, então vamos escrever na agenda. Hoje, 9 de julho, vocês vão ter uma atividade no caderno e uma atividade no livro integrado, na página 247 e 248. Vamos para a atividade no caderno. Observe este esquema e veja como os vegetais produzem os próprios alimentos. Foi o que Tia Lucicleide explicou para vocês. Primeiro, esse processo de produção de alimento feito pelas plantas utilizando luz, gás carbônico e água é chamado de... Você completa com as letras que faltam. Segundo, complete com vogais e forme um outro nome para sais minerais. Terceiro, nesse processo, qual parte da planta capta a luz e a energia do sol? O quarto quesito. Qual gás as folhas absorvem e qual gás liberam? O quinto. A planta retira do solo água e sais minerais dissolvidos na água. Letra A. Qual a parte do vegetal retira água e sais minerais do solo? A folha, o caule, fruto, raiz ou flores? B. Qual parte do vegetal conduz água e sais minerais até as folhas? Você vai marcar um X. Sexto, que elemento natural é muito importante nesse processo? A lua, o sol, ventos ou nuvens?
Sétimo, o pigmento verde das folhas que absorve os raios solares é chamado de cloro, de tinta, de clorofila ou glicose. O oitavo, observe essa experiência realizada com uma planta em um local bastante iluminado pela luz do sol. Aí você vai dizer o que aconteceu após alguns dias. Você imagina por que isto ocorreu? Explique, tá? Tem duas imagens, a imagem A e a imagem B. Observe com bastante atenção. No livro de ciências tem uma experiência para vocês fazerem, tá? Uma atividade que vocês vão realizar. É um experimento sobre germinação. Então, vocês vão precisar de copinhos descartável, areia, semente de milho ou de feijão, tá? E vai pedir ajuda para a mamãe, para o papai, para a vovó, quem estiver perto de você que possa lhe ajudar. Então, o primeiro passo, você vai pedir para um adulto fazer pequenos furinhos no fundo dos copos e depois colocar areia, tá? Aí depois você coloca as sementes de milho ou de feijão nos copos. Você vai separar 2 copos e vai molhar a terra de apenas um deles, sem encharcar, tá? Não pode colocar muita água, não. Coloque os 2 copos no recipiente e feche-os para que não entre luz. Aí depois você vai pegar os 2 últimos copos e vai molhar a terra de um deles. Depois vai manter esses copos expostos à luz do sol. Você vai identificar com uma marca os copos que receberam água e umedeça-os todos os dias com pouquinha água. E depois você vai mostrar como vai ficar o desenho das sementes no caderno. Aquele que você rega todos os dias e aquele que não aparece, que não recebeu a luz do sol, tá? Para você ver a diferença. Aí depois que as sementes germinarem, você faz o desenho, descreve tudo que você observou no seu caderninho. E você pode até tirar fotos e mandar, tá certo? Vai valer como trabalho, tá? Aí você pode pesquisar, fazer direitinho com os copinhos descartáveis, pode fotografar, tá bem? E depois só enviar para a tia, tá? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode perguntar. Todo mundo realizando as atividades, tá certo? Não deixem de fazer as atividades, tá? Conto com vocês.